Dando sequência, então, vamos adiante. Marcador discursivo, a ideia agora é exemplificação, exemplification, ok? Exemplification. Então, vimos até então, ó, adição, oposição, causa, consequência, finalidade, agora exemplificação. Estão vendo como é importante guardar isso? É um volume, né, gente? Bom de informação para o dia da prova. Então, vamos lá. Like. Like é uma palavra muito comum, pode ser gostar, pode ser gosto, não é isso? Pode ser em torno de, pode ser a exemplo de, tranquilo? Tem essas ideias, não é isso? Então, como está no grupo exemplificação, like, então, a exemplo de como, ok? A exemplo de como. Continue aí. Such as é outro marcador muito comum em texto. Tal como, tais como. Por vezes, vocês vão ver em prova, às vezes em questão, não vai ver assim, such as. Vocês vão ver assim, as such. No final de uma frase. Porque o as such é, veja, se such as é tal como, as such é como tal. Então o exemplo já veio antes e ele termina como tal, ok? Em vez de dizer tal como antes e apresentar o exemplo, veio o exemplo como tal. Tudo bem? Guardaram aí? E temos o for instance, ó, pegando os mais comuns em prova, né? For instance, por exemplo. Ah, mas não é for example? Também, né, gente? Mas está batidão. E for instance, por exemplo, você guarda então. Então, like, such as, for instance. Like, such as, for instance. Vamos adiante. Marcador discursivo. Muito importante esse aqui, focusing and linking. Ele aparece muito em comando de questão. Com relação a, no que diz respeito a, no que tange a, concernente a, quanto a, sobre alguma coisa, acerca de alguma coisa, tudo bem? Então esse é o focusing and linking, tá certo aí? Considerando, né, gente? Considerando. Então algumas possibilidades para vocês aí, tá? Então tem essas três traduções aqui em cima, tudo bem? Então não vou apontar que fica melhor para essa, para aquela. O que importa é que você tem que lembrar o seguinte: with regard to, as regards, regarding, considering, as for. Esse outro aqui engana bastante, porque você pensa que tem que traduzir palavra por palavra e fica estranho, fica assim, tão distante quanto algo está preocupado. Muito estranho. Não é assim que a gente lê esse, tá? Então, cuidado, bastante cuidado com esse marcador aqui, ó. As far as, vem uma informação aqui no meio, is concerned. Por exemplo, se eu falo assim, as far as inflation is concerned. Inflation é inflação. Então, no que se refere à inflação, quanto à inflação, no que tange à inflação, ok? Então, essa construção aqui, as far as is concerned. E tem um concerning, é um concernente. Tranquilo, pessoal? Então, guarda essa informação com carinho, tá? Comando de questão, você vai ver muito isso aqui, tá? Por vezes, você vê desse aqui, só para destacar, em questão você vê esse, tá bom? Você vê esse aqui também, tá certo? Por vezes, mas o que predomina em comando de questão. Vamos adiante aí. Comparação, comparison, tá? Temos aí o like. Você fala, peraí, o like agora a comparação? Sim, like tem várias traduções, tá, gente? Como eu falei, pode ser gostar, pode ser gosto, pode ser em torno de, pode ser exemplo de, pode ser aqui o como comparativo, tá ok? Como isso, como aquilo, certo aí? Certo? Então, continue. As. Isso é o comparativo de igualdade, né? Ele é tão forte quanto, ok? Enfim, o seu primo, tudo bem? Ele é tão forte quanto o seu primo. Então, as, tanto, e outro as, quanto. As, ok? Tanto uma coisa como outra, quanto aqui no caso fica melhor, tá? Similar, similar. Equally, igualmente. In the same way, ok? In the same way, no mesmo sentido, né? In the same way, da mesma forma, né? O comparativo aqui, da mesma forma, né? Likewise, o que é wise aqui nesse caso, né? Então nós temos aqui, ó, like é mesmo, wise é modo. Então o que é likewise? Do mesmo modo, igualmente, do mesmo modo, igualmente. E temos a palavra similarly, que não deixa enganar, né, gente? De modo similar, semelhante. Então, like, as, similar, equally, in the same way, likewise, similarly. Esse aqui ocorre. Menos, confesso a vocês que menos, tá, gente? Vou dizer para vocês, ocorre menos. Mas ocorre, tá bom? Continue. Condição. Temos aí, otherwise. Nós vimos agora, vou voltar um slide, atenta aí. O slide aí, ó. Atenta aí.
Nós vimos esse aqui, likewise, do mesmo modo, no mesmo sentido, né? Rabisquei muito aí. Adiante. Agora temos otherwise, ok? De outro modo, ok? Esse otherwise aqui vai ser aquele nosso famoso se não, tá, gente? Se não. Tranquilo? Se não, caso contrário, tá bom? Se não, caso contrário. E tem um sinônimo para ele, vai ser esse aqui, or else, ou então, ok? Ou então, que vai ser sinônimo, como eu disse, do otherwise, ok? Então, se não, ou então. E ele está no grupo condição, é importante falar isso, né? Importante falar isso. Quando você diz assim, ande dentro dos limites da velocidade da via, senão pode levar a uma multa. Por que ele é uma condição? Porque se você pensar bem, é assim, se você não andar dentro dos limites de velocidade da via, você pode levar uma multa. Percebe que é uma condição? Se, nega a frase à esquerda. Minha frase foi assim, você deve andar dentro dos limites de velocidade da via. Se não, pode levar uma multa. Ou seja, se você nega à esquerda, se você não andar dentro dos limites de velocidade da via, consequência, você pode levar uma multa, ok? Então é uma condição, tranquilo? Tá? Ou usando o or else, ande dentro dos limites de velocidade da via, ou então levará uma multa. Mesma coisa, se você não andar dentro dos limites de velocidade da via, levará uma multa, ok? Tranquilo? Porque eles são sinônimos aqui. E por que eu coloquei o else aqui, gente, dentro de parênteses? Porque ele pode não aparecer. É a minha frase de novo. Se eu retirar o else, fica assim, ó. Ande dentro dos limites de velocidade da via. Ou levará uma multa. Ou levará uma multa, ok? Ou então levará uma multa. Se não, levará uma multa, tá ok? Então pode não aparecer o else, tá? Então continue. Você guarda então que eles são o quê? Sinônimos, tranquilo? Próximo, if, que é conhecidão, né, gente? O que é if? Expressa uma condição. Então temos aí, ó, também outros, ó. Provided that. Providing that. As long as. Ok? Ok? Temos aqui o desde que. Desde que. Desde que. Tudo bem? Tranquilo? Desde que. Desde que. Esse if é se. Então temos a sequência aí, ó. Otherwise or else. Se não. If, se. Provided that, providing that, as long as, desde que. Desde que. Detalhe importante. Detalhe importante. Você está vendo esse that aqui? Pode não aparecer. Tudo bom? Pode não aparecer. Provided, providing, tá? Pode não aparecer o that. E o último, unless. Todo mundo guarda assim, unless, a não ser que, a menos que, a não ser que, a menos que. Verdade, né? Mas a gente pode dizer também, exceto se. Exceto se. Ok? Tranquilo? Então, ele é uma condição também. Beleza? Então, guardou aí, ó. Otherwise or else, se não. If, se. Provided that, providing that, as long as, desde que. Unless, exceto se. Qual é a ideia desse grupo aqui, de novo? Condição. Condição. Vamos adiante. Então, temos agora aqui, né, algumas questões de prova que eu trouxe para vocês. E, particularmente aqui, eu trouxe questões da Sesgran Rio, porque a Sesgran Rio ela tem várias questões que tratam única e exclusivamente de marcadores discursivos, tá? Essas bancas que tem aí, a Sesgran Rio traz muito isso, tá? Então eu separei algumas questões para vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha qual é a diferença entre aquele que sabe, que conhece o assunto e aquele que não conhece o assunto. Entre aquele que seguiu a orientação dada, que é de guardar os marcadores discursivos, e aquele que não guardou. Olha só, vamos pegar uma questão aqui da Agência Nacional do Petróleo 2015, ó, 2015 aí, tudo bem? Então temos essa frase aqui, esse comando de questão. Pessoal, enorme, não é não? Enorme esse comando de questão. Quem não sabe fazer a prova vai fazer assim. No fragmento do texto, vai traduzir tudo isso aqui, ó, nas linhas 25 e 28. E aí vem o que a questão pede. Ele podia muito bem começar daqui, né, pessoal? Só que prova, né? O que o examinador cobra também do candidato na hora da prova, né?
se ele sabe identificar no comando da questão o que importa, o que é relevante, o que está sendo questionado, perguntado. Para isso, você tem que fazer uma leitura do início ao fim. Olha, passa o olho aqui, o que ele quer saber? Ah, ele quer saber essa parte final aqui. The linking word, therefore, introduces the idea of. Eu quero começando aqui, né? Estou mostrando para vocês isso, tá? Quem não sabe resolver, vai tentar ler, traduzir a frase toda, quando efetivamente isso não é importante. O que é importante? Você já tem que chegar nessa questão, já tem que saber o que significa therefore. Therefore pertence a que grupo daqueles apresentados, né? Pertence a que grupo entre aqueles apresentados? Vimos lá adição, oposição, causa, consequência, finalidade, exemplificação, comparação, não foi? Vimos lá. Então, viu a dificuldade quem não sabe fazer. Aí vai ficar tentando adivinhar, será que é conclusão, letra A? Será que é adição, causa, condição, oposição? E joga a ideia no texto, pensa numa palavra para conclusão e joga no comando da questão. Olha o problema que dá. Agora, quem conhece, quem sabe o assunto faz assim. Lê o comando de questão. Ah, já sei o que ele quer. Quando ele fala linking word, é palavra que liga, que faz a ligação. O que é linking word, gente? É um elemento de... Adivinha aí? Isso aí. Você acertou. Elemento de coesão. É o linking word, né, gente? Que junta. É o termo que junta. Opa, tem a palavra ideia. Olha só que interessante, gente. Que nome nós damos a isso aqui? Elemento de coesão que expressa uma ideia. É isso aí. Marcador discursivo. Poxa, marcador discursivo. O que eu tenho que lembrar mesmo disso aqui quando fala marcador discursivo? Né? Tem que lembrar das ideias. Adição, oposição, condição, causa, consequência, finalidade, comparação, etc. Tranquilo? Therefore, então se é um marcador discursivo, therefore eu pertence ao grupo, vamos lá, letra A, conclusão, possível, né, gente? Possível. Adição não é, né, gente? Causa não é, condição não é, oposição não é. Olha quem sabe fazer a prova, faz assim. Ó, o elemento de coesão therefore introduz uma ideia de therefore, pertence ao grupo, consequência, conclusão. Letra A, conclusão. Fechou. Acabei a questão em menos de 10 segundos. Tranquilo? E quem não sabe vai ficar nessa questão aí 1, 2, 3, quiçá 4, 5 minutos, né? Já era, já foi. Próxima questão. Entenderam a importância de saber? Não dá para chegar na hora de adivinhar. Tem que ser assim, rápido. Próximo. Vamos pegar a questão aqui, Banco do Brasil 2015, hein, gente? Banco do Brasil 2015. De novo, hein? Quem sabe, quem não sabe. No fragmento do texto, ele traz uma frase do texto e aí vem o que ele quer saber efetivamente. Ó, o conector, conector, lembrei do quê? Elemento, vou escrever aqui para você lembrar. Elemento de coesão. Elemento de coesão. Ah, ideia. Ideia. Pessoal, elemento de coesão mais ideia, marcador discursivo. Marcador discursivo. Ideia, adição, oposição, condição, causa, consequência, exemplificação, clarificação, comparação, tempo, ok? Beleza? E o marcador qual é aqui? Hence. Só quero destacar para vocês aqui esse verbo conveys. Anote, por gentileza. Conveys está com S aqui porque está em terceiro do singular. O verbo mesmo é convey, né? Sem o S. Significa transmitir. Anote aí, transmitir. Transmitir. Verbo bastante importante para a prova, tá? Então, o conector hence transmite uma ideia de. Transmite uma ideia de. Hence, marcador discursivo. Conector, ideia, ó. Marcador discursivo. Está em que grupo? Viu como é importante saber? Você deve estar nessa hora pensando assim, e agora? Pertence a que grupo? Veja, como eu falei, estuda que você vai fazer rápido essa questão. ênfase? Não. Time sequence? Não. Contrast? Não. Addition? Não. Conclusão. Consequência, conclusão. Consequência, conclusão. Letra D, vai para o abraço e acertou. De novo, quem não sabe isso aqui não adianta, a gente é um chute, vai ficar jogando lá, né, no dedo, na sorte, na moedinha, né? E nem pode entrar mais com isso também, né? Petrobras 2015. Bora lá. De novo, hein? Quem não sabe, vai ficar tentando adivinhar esse monte de coisa. Você já foi esperto, ó. Ele trouxe a frase do texto e vem. A palavra, nonetheless,
transmite uma ideia de. Veja que agora ele fala a palavra, ele não fala linking word, né? Ele não fala, como na questão anterior, o conector, ele fala a palavra. E ele fala transmite uma ideia. Gente, transmite uma ideia. Adição, oposição, causa, consequência, exemplificação. É assim mesmo. Tanto é verdade que olha para as alternativas aí. Adição, conclusão, explanation. Explanation, pessoal, vem da palavra clarificação, tá? Clarificação. Por exemplo, quando você fala assim, de fato, você vai tornar algumas coisas claras, né? De fato, realmente, isto é, ou seja, clarificação. Você tornar claro alguma coisa, tranquilo? Exemplificação, oposição. Beleza? Né? Então, você vai ter disponível aí um arquivo, né? Um documento com esses marcadores, incluindo explanation, tá bem? Então, vamos lá. Nonetheless, pessoal. Nonetheless. Nonetheless. Puxa, nonetheless, eu não estudei. Eu falei para você estudar, né? Nonetheless pertence a que grupo? Oposição. Oposição. Ó que beleza, quem sabe, marca rapidinho, ó, letra E. Viu como é rápido, gente? Ó, a palavra nonetheless transmite uma ideia de adição não, conclusão não, explanation não. Pronto, letra E, acertei. Beleza? Rápido, ó, já ganhou, fez uma questão, já ganhou um ponto. Isso não acontece só com vocês Gran Rio não, tá, pessoal? Essas bancas aí, todas elas trazem questões assim, tudo bem? Petrobras 2014, vamos adiante. No período do texto, olha de novo, gente. Pessoal, a banca não faz isso à toa. Ela não faz isso à toa, ela sabe que muita gente não estudou isso aqui e coloca uma frase desse tamanho e a pessoa lê e tenta e quebra a cabeça. Você já ganhou tempo. Olha aí, ó. A palavra although implica fatos que são. Implica fatos que são. Ou seja, como é que eu interpreto o although? Quando eu leio um although, não é um embora, não é uma concessiva, não é assim? Concessiva, você pensa em oposição, não é isso? Implica fatos que são o quê? Simultâneos? Não. Sequenciais? Não. Alternados? Não. Proporcionais? Não. Opostos, né? Temos oposição. Veja que ele usou um termo mais amplo, opposition. Não usou concessiva, né? Usou opposition. Tranquilo? Então, opposing, né? Caso aqui, né? Opposing. Então, the word although implies facts that are opposing. Tá? Já provei para vocês aí, né? Por A mais B, que vocês têm que estudar isso aí. De novo, gente, FINEP 2013. Ah, não estudou. Olha, ó. Se deu mal, ó. Olha aí, ó. Vai traduzir frase, vai lá. E vem. O conector, que a questão está aqui. O conector, however, podia ter dito assim, né, gente? O conector, however, na linha, sei lá, 17 do texto, né? Ficava mais fácil. Não, ele colocou a frase. Pode ser substituída, agora está falando de substituição. Substituição, sem qualquer mudança de sentido, sem qualquer mudança de significado, né? Sem qualquer mudança de significado. Por, tudo bem? Vamos ver as alternativas? Therefore, moreover, furthermore, nevertheless, what's more. Ok. Como é que você vai resolver isso aí? Se ele falou que é um conector e você vê que essas palavras aqui, você vai lembrar, né? Ah, são marcadores discursivos. Marcador discursivo expressa uma ideia. Então vamos começar assim. Vamos começar com however. Que ideia expressa o however? Opposition. Beleza, gente? Opposition. Ok? Vai ter que uma por uma agora. Vai comigo aí. Therefore, expressa que ideia? Consequence. Que não deixa de ser também aqui, não é verdade? Conclusion. Moreover. Moreover é além disso. Adição. Addition. Furthermore. Addition. Viu a diferença? Quem estuda ou não estuda? Nevertheless. Opposition. What's more? What's more? Também está acrescentando, né, gente? É um além disso também, né? What's more? Ademais, né? Então também temos addition. Essa palavra até ajuda, né, gente? More, more, more. Adivinha a letra aí? Letra D. Beleza aí? However, nevertheless. Inclusive está naquela tabela nossa, né? However, nevertheless, nonetheless. Beleza? Vamos adiante então aí. Claro? Olha outro tipo de questão. Transpetro 2012. A expressão em negrito introduz a ideia de consequência.
Opa, ideia de consequência, a expressão em negrito. Você olha para as expressões em negrito, olha aí. Yet, in order to, as a result of, however, while. Você fala, são marcadores discursivos. Eu tenho que estudar isso aqui, né? Então, o que você lembra do consequence? Vamos lá, consequence. For that reason, therefore, thus, hence. Não foi o que vimos lá? Né? Alguns exemplos aí. For that reason, therefore, thus, hence. Tranquilo? Já tínhamos ali o so e o then também, né? Aquela ideia do então, conclusão, né? Então, vamos lá. Yet. Pô, yet você lembra do que, gente? Igual aqui a... Anota aí. But. Tá lembrados aí? Estão lembrados aí? Ah, mas e se yet não for but? Gente, isso é uma questão de marcador discursivo e yet tem que ser but, ok? Yet tem que ser but. Ah, mas o yet pode ser um ainda marcador discursivo. Sim, gente, mas olha, cai na prova é assim, tá? O yet como but, tá bom? Ah, mas se o yet for ainda, não simplifica. Ele quer consequência. Procura uma alternativa que expresse consequência. Yet, but é o quê? Oposição. Opposition. Tranquilo? In order to. Opa, in order to. Qual é a ideia mesmo, pessoal? Purpose. Purpose. Finalidade. Qual é a tradução disso mesmo? A fim de. A fim de. A fim de. Letra C. Como resultado de. Como resultado, não é isso? Como resultado, está diante da palavra resultado mesmo, consequência, né, pessoal? Como resultado é como consequência. However, qual a ideia aí? Opposition. Opposition. Ok? Opposition. É um contudo, no entanto, lembra lá? However, nevertheless, nonetheless. E o while? Ah, o while tem duas ideias, vamos lá? Qual a primeira ideia lá? Opposition. Não é isso, gente? Opposition. Que nós colocamos naquele grupo contraste, não foi? Contrast. E também ele expressa simultaneidade. Bom, de qualquer forma, while, oposição, simultaneidade, não é a mesma coisa que consequência. O que você marca aí? Letra C. Tranquilo? Como resultado, como consequência. Questão aí, ó, nível superior, viu, gente? Fala assim porque serve para os dois, não é verdade? Continua aí, ó. Petrobras 2012. Petrobras 2012, tá bom? O período no texto 1 em que a expressão em negrito introduz uma ideia, introduz uma ideia de adição. Puxa, falou ideia. Ele quer o termo e ele fala a palavra adição, é porque é marcador discursivo. Marcador discursivo. Que bom que eu estudei, não é? Você vai dizer assim na hora da prova. Você tem lá, né? Que lembra lá? And, to, also, as well as, furthermore, moreover, besides, in addition to. Nós vimos, não foi? Pode ser although? Não. Que ideia expressa o although? Opposition. Note para você não esquecer. Esse exercício é bom, não pode ter preguiça não. Opposition. Ok? Opposition. Because of. Causa. Devido a. Even though. Opposition. Só que ele quer adição, né, gente? Olha lá. As well as. Ah, esse é addition, né? Eu sei. Estudei, bem como. You but, opposition. Entendeu como é que é a questão? Detalhe importante que eu não falei nas outras. Olha só que legal. Quem não sabe a questão, gente, olha o trabalho que vai ter. Olha o trabalho que vai ter. Olha as frases que ele coloca aí nas alternativas. Olha o tamanho disso aqui. Não estudou, gente? Não dá. Infelizmente, não dá. Então, letra D é a resposta aqui para a adição. Tranquilo? Então, bora aí. As expressões once, né? Risquei errado aí. Once e however. Opa, nos fragmentos do texto. Traz dois fragmentos. Depois de linha aqui vem. Podem ser substituídos sem mudança de significado por. Eu não dou muita bola para isso aqui não, viu, pessoal? Sem mudança de significado por, né? Nós não vemos assim em questões de prova, né, tantos detalhes assim para a gente poder falar de sem mudança de significado. Vocês vão, eu tenho que me atentar realmente ao significado preciso do termo para ver o que encaixa, tá? Isso aí não é o comum em prova, tá? Não sei se é uma tendência para frente, mas não é comum em prova, tá? Então é assim, ó, as palavras once e however podem ser substituídas por. Tranquilo aí? Por. Então vamos lá. Once
significa assim que. Anote aí porque é algo novo, né? Assim que. Assim que está ligado a que ideia? De tempo, né, gente? Tempo. Ó, assim que você chegar em casa, me ligue. Assim que. However, nós já sabemos que é o nosso contudo, não é isso? Contudo. A ideia de oposição. Então temos tempo, oposição. Tempo, oposição. Vamos ver aqui então o que nós temos, né? Vejamos. At the moment when, thus. As soon as, yet. All at once, moreover. Whenever, besides. Though, nevertheless. Dica para a prova aqui, ó. Como é que você resolveria isso aqui? Ah, eu não sei o que é o once. Veja aqui, ó. However, é o segundo termo. É respectivamente. Ele não falou, mas é respectivamente. However. Sinônimo para however, pode ser thus? Não. Porque thus expressa que ideia? Consequência. Pode ser yet? Pode. Pode. Yet é possível. Porque yet expressa o quê? Uma oposição. Sinônimo do yet é o but. Moreover é adição. Não pode. Besides é adição. Viu como é importante saber? E nós temos o nevertheless. Expressa também oposição. Então você concorda que você vai ficar entre A e E? Beleza, gente? Entre B e E. B e E. Mas olha só. Já traduzi aqui em cima que o once é assim que. O though não pode ser, porque o though expressa uma oposição. Também expressa oposição. Só que eu quero um sinônimo para o once, porque para o however eu já tenho, né? Pode ser o yet ou nevertheless. Então veja aí, se o once não cabe, porque o once expressa oposição, o although, né? Expressa oposição, e o once expressa tempo, o que sobra para nós? Letra B. Então, por favor, anote aí, as soon as, assim que. As soon as, assim que. Tudo bem? Então, once, as soon as. Então, anote aí, ó. Once, as soon as. Beleza? Assim que. Assim que. Tranquilão? Vambora, pessoal. Vambora. De novo, olha o tamanho disso aqui. Não estudou, gente? Ih, vai dar problema. Porque olha o tamanho das alternativas. A expressão em negrito e o item em parênteses são semanticamente, quem está querendo saber aqui, na semântica está ligado à ideia, né, gente? Isso é oposição, adição, causa, consequência. São semanticamente equivalentes em, né? Então nós temos aqui a prova do Banco Central, né? Banco Central. Ah, mas é 2009. Mas você acha que tem prova do Banco Central todo ano? Não é assim não, né, gente? Abacalhado não. Então a letra A. In all, né? All things considered. Você vai aqui ao pé da letra, tá? Faz o teste aí. Quando você fala assim, in all, ao pé da letra assim, no todo, é considerando todo, né, gente? No geral, não é assim? Eu diria, no geral. All things considered, todas as coisas consideradas. Faz sentido ou não faz? Ó, no geral, todas as coisas consideradas, fica ao pé da letra e já resolve. Então a letra A é potencialmente a alternativa correta, tá? Ah, mas a gente não estudou isso aí. Sim, porque aqui você tira pela tradução do termo a termo, né? Palavra a palavra. Letra B, nós temos o unless. Unless. Unless significa exceto se. Exceto se. Lembra? A menos que, a não ser que, exceto se. Condição. A ideia dele é condição. Given that significa considerando. Considerando, ok? Então veja lá. Considerando vai estar naquele grupo o quê? Focusing and linking, né? Considerando o quê? Dado o quê? Considerando o quê? Então não dá para ser a letra B, né? Letra C. Rather, você lembra que rather tem como sinônimo o instead. Instead. Tá aquele grupo lá, oposição. Oposição. E moreover está no grupo adição. Adição. Também não pode ser. Ele quer com a mesma ideia. To this end, para este fim, finalidade, né, gente? O próprio termo ajuda aí. Quando ele fala last but not least, por fim, mas não menos importante, né? Você fala de várias coisas e dá uma ênfase em importância àquele último elemento, né? Pode estar falando de alguém, por fim, mas não menos importante, né? Nós estamos acrescentando aqui, adicionando, né? Então, finalidade, adição também não vai dar. Letra E, whether. Whether vai ser o nosso se, tá? Se, condição. Condição. E while pode ser o quê?
contraste ou simultaneidade. Contraste ou simultaneidade. Pode ser a letra E? Também não pode ser a letra E. Pessoal, então nós ficamos com a letra A, tudo bem? Então essa aqui ela ajudou, se você, né, soubesse aqui ler as alternativas de B até a E, para concluir que realmente aquela leitura palavra por palavra está correta, né, para marcar a letra A aqui. Tranquilo? Beleza? Já continuamos aí, vamos dar um intervalo.